tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão mirim da Câmara Municipal de Criciúma. Cumprimento todos os vereadores mirins e aos que nos assistem pelo YouTube do Legislativo, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão mirim. Solicito a todos que fiquem de pé para que possamos ouvir a execução do hino nacional. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Indicação número 26 de 2024, de autoria da vereadora mirim Samantha Ledebrum Bueno. Requerimento número 36 de 2024, de autoria da vereadora mirim Lária Corrêa Assunção. Indicações número 27, 28, 29 e 30 de 2024, de autoria da vereadora mirim Esther Sheide Feijó. Requerimentos número 37 e 38 de 2024, de autoria da vereadora mirim Esther Sheide Feijó. Indicação número 31
de autoria da vereadora mirim Daniela Scott. Requerimentos número 39 e 40, de 2024, de autoria da vereadora mirim Daniela Scott. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Passo a palavra à senhora secretária. Com a palavra, a vereadora mirim Esther Cheide Feijó, do Colégio Marista, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Gostaria hoje de trazer um tema importante para nós estudantes, professores e também para os pais, que é a proposta do Ministério da Educação de banir o uso de celular nas salas de aula de todas as escolas do país, inclusive públicas e particulares. É inegável que os celulares fazem parte do nosso cotidiano e aqui no Brasil, em específico, 95% dos adolescentes utilizam o smartphone, o celular, diariamente, muito acima da média global. Mas até que ponto isso impacta o aprendizado? O debate surge da preocupação com a concentração e o desempenho desses alunos na sala de aula. Estudos da ONU indicam que o uso excessivo de celulares na sala de aula prejudica o foco e, consequentemente, o aprendizado. Por isso, o Ministério propõe que, salvo exceções específicas, que são alunos com algum tipo de deficiência, ou que necessitam desses aparelhos, ou alguma aula que seja necessário realmente o uso de aparelhos eletrônicos, eles sejam banidos. Mas, como toda questão complexa, há diferentes pontos de vista. Alguns especialistas comparam o celular a outras tecnologias em que nós tivemos essa barreira em aceitar, que foi, por exemplo, videogame, televisão, que foram vistos com desconfiança no passado e agora são aceitos. Será que estamos repetindo um medo infundado ou há, de fato, um impacto significativo? O importante é encontrarmos um equilíbrio e precisamos refletir também sobre como a educação é necessária e podemos aproveitar com os meios de tecnologia. E essa discussão também precisa envolver toda a sociedade, inclusive os alunos e professores, pois o futuro da nossa educação depende das decisões conscientes e embaçadas. É um momento de diálogo. Vamos buscar juntos o que é melhor para os nossos jovens para que a tecnologia seja uma aliada e não uma distração. Obrigada. Com a palavra, o vereador Marco Antônio Padilha, do Colégio Maria de Lourdes Carneiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Samanta Ledebrum Bueno, da Escola Básica Giacomo Búrigo, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim e todos aqui presentes. Como vocês sabem, a gente está em setembro e nesse mês a gente tem uma campanha do Setembro Amarelo que é bastante conhecida e muito importante. Ela é uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção ao suicídio. Ela foi colocada no calendário em 2013 pelo presidente da ABP e o dia 10 desse mês é o dia oficial da prevenção ao suicídio. E de acordo com uma pesquisa realizada pela OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. E no Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, mais ou menos 38 casos por dia. Todos nós devemos atuar na conscientização e na importância da vida que a vida tem e ajudar as pessoas que estão passando por esse tipo de problema, que estão em crise, que muitas vezes é silencioso, as pessoas não falam, não transparecem. Então, por isso é muito importante a gente ser bem ouvinte, a gente prestar atenção nos nossos amigos, colegas, familiares, para ajudar eles realmente, encaminhar para algum médico, para algum profissional que possa ajudar essas pessoas, para elas saberem como a vida é importante e que a gente tem que ser bem atencioso com esse tipo de pessoa, com esse tipo de caso. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora mirim Alícia Ramos Faria, do Colégio Satic, que dispõe de 3 minutos e meio, ausente. Com a palavra, o vereador mirim Davi do Nascimento Severino, do Colégio Unesc, que dispõe de 3 minutos e meio, ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Correia Assunção, do Colégio Rogacionista, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Esther Feijó, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora e colegas vereadores mirins. Bom, nessa oportunidade, vou falar sobre o Setembro Azul, que é um mês o setembro é um mês de luta, conscientização e divulgação da comunidade surda. A cor azul é muito importante para essa comunidade surda, pois representa a resistência. Pois durante a Segunda Guerra Mundial identificavam as pessoas com deficiência através de uma faixa azul no braço. Ontem, dia 26 de setembro, foi uma data muito importante para essa comunidade. Foi o Dia Nacional do Surdo. E essa comunidade merece todo o respeito e é nosso dever adaptar a cidade para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, para poderem levar uma vida tranquila e sem preocupações em nossa cidade. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Daniela Scott, da Escola Básica Filho do Mineiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Esther de Feijó, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje eu vim falar sobre as queimadas que andam acontecendo, né? Que é algo muito, muito grave. Eu vou ler um pouco e vou falar sobre o que eu queria falar. A queimada no Brasil é um problema ambiental que afeta principalmente os biomas Amazônia e Cerrado. Algumas das causas podem ser causadas por fatores naturais, como descarga elétrica, vulcanismo ou por ações humanas que podem ser criminosas ou acidentais. Uma das consequências, elas podem prejudicar a morte de animais e plantas e prejudicar o equilíbrio ecológico. Além disso, o desmatamento e as queimadas são a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa que contribuem para as mudanças climáticas. Uma das regiões mais afetadas é o Nordeste, a região Nordeste e a região Centro-Oeste. Uma das áreas queimadas desde janeiro de 2024, a área queimada no Brasil totaliza 11,39 milhões de hectares, o que representa um crescimento de 116% em relação ao mesmo período do ano passado. Aí, eu queria falar que a gente tem que se conscientizar e não ficar jogando, por exemplo, a gente pode evitar de não jogar lixo e nem depositar entulhos às margens de rodovia, não jogar bituca de cigarro pela janela do veículo, evitar utilizar fogo para limpeza de terrenos e queima de lixo, e se avistar um foco de incêndio, avise os bombeiros através do número 193, que a gente teve na sessão anterior, a gente já aprendeu um pouco, né? E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Josias Mateus Luiz, da Escola Básica Casemiro Starschurk, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinou. Com a palavra, a vereadora mirim Sara Vitória Serafim Antônio, da Escola Básica Padre Francisco Besteiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, o vereador mirim Caetano Spiller, do Colégio Marista, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Helena Ferraz Outeiro, do Colégio Unesc, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Indicação número 26 de 2024, de autoria da vereadora mirim Samantha Ledebrum Bueno. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: revitalização do parquinho do CEIA FASC João Locatelli, localizado na rodovia Alexandre Belloli, 20, bairro Primeira Linha.
Requerimento número 36, de 2024, de autoria da vereadora Mirim, Lara Corrêa Assunção. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa: 1. A Lei número 7.131, de 2027, que obriga a disponibilização de atendente com fluência em libras nos hospitais e UPAs 24 horas do município, está sendo cumprida? 2. Caso positivo, em quais hospitais e UPAs está sendo aplicada a respectiva lei? 3. Que sejam informados, outros sim, os nomes e contratações dos profissionais que estão prestando esse auxílio. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 27, de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: realização de preparos urgentes na pavimentação da rua que dá acesso ao 28 GAC. Grupo Severiano Martins da Fonseca, localizada antes do radar de 50 quilômetros. A referida via encontra-se em condições precárias, com a presença de 2 buracos de grandes dimensões, o que compromete significativamente a segurança dos condutores de veículos, especialmente motociclistas. A profundidade dos buracos associada ao intenso fluxo de trânsito na região eleva o risco de acidentes, colocando em perigo a integridade física dos cidadãos que transitam pelo local. Adicionalmente, a visibilidade desses buracos é dificultada em momentos de tráfego intenso, aumentando a probabilidade de danos materiais aos veículos e até mesmo de ocorrências mais graves. A manutenção e o bom estado de conservação das vias públicas são fundamentais para garantir a segurança no trânsito e evitar prejuízos à população. Diante da gravidade da situação e da urgência que o caso requer, solicito que o Poder Executivo providencie, com a maior brevidade possível, a recuperação asfáltica da via mencionada, de modo a prevenir futuros acidentes e assegurar condições adequadas de tráfego. Indicação número 28, de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: revisão e substituição das lâmpadas queimadas ou com mau funcionamento dos postes de iluminação pública localizados na rua Dom Joaquim Domingos de Oliveira, centro. Tal medida é necessária, posto que a queima e ou mau funcionamento de lâmpadas resultem em insegurança a quem transita no local, principalmente no período noturno. Requerimento número 37, de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe possibilidade de instalação de umidificadores de ar em locais fechados, como terminais de ônibus, UPAs e centros comunitários, para alívio do calor excessivo. O requerimento está em discussão. Assim como a vereadora Daniela Scott pontuou, nós estamos passando por um momento de grandes mudanças climáticas devido às secas e pode ser impactado, a gente consegue sentir aqui em Criciúma essa mudança de temperatura, principalmente com as ondas de calor. E em nossa cidade, nos dias de intenso calor, que é comum na nossa região, a população de Criciúma enfrenta sérios desconfortos ao transitar e permanecer em locais fechados, como os prédios públicos, estações de transporte, centros de atendimento e unidades de saúde. A alta temperatura, especialmente em ambientes mal ventilados, pode gerar um mal-estar, cansaço e até mesmo os problemas de saúde. Os umidificadores ajudariam, porquanto, a manter o ambiente mais refrescante
tornando assim eles mais agradáveis e saudáveis para os criciumenses, especialmente durante os meses mais quentes do ano. Obrigada. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 29 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal sugerindo a seguinte medida de interesse público: melhorias no sistema de transporte público, especificamente no que se refere à sinalização e acessibilidade dos pontos de ônibus, quais sejam: 1. Melhoria da sinalização nos pontos de ônibus, com a instalação de placas mais visíveis e informativas em todos os pontos de ônibus, garantindo que os locais sejam facilmente identificados pelos usuários, mesmo à distância ou à noite. 2. Ampliação do número de pontos de ônibus, especialmente em áreas mais afastadas ou com maior fluxo de pessoas, garantindo que o transporte público seja mais acessível a todos os cidadãos. Essas medidas visam tornar o sistema de transporte público mais eficiente, acessível e seguro, beneficiando diretamente a população de Criciúma. Requerimento número 38 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para, considerando a crescente necessidade de modernização do transporte público e o fácil acesso à tecnologia móvel por parte da população, que informe esta Casa Legislativa se há possibilidade de implementação de QR Codes nas placas de ponto de ônibus do município de Criciúma. O requerimento está em discussão. Esse requerimento surge do princípio em que a maioria dos jovens, também a maioria das pessoas hoje utiliza frequentemente smartphone, está sempre por perto ou com algum meio digital em que possa fazer alguma pesquisa. E com isso, esses QR Codes iriam redirecionar os usuários para uma página online contendo os horários atualizados de cada linha de ônibus e a tal medida objetiva facilitar o acesso à informação para os usuários do transporte público, garantir que a população possa acompanhar de forma prática e rápida o horário desses ônibus e promover também a inclusão digital e o uso da tecnologia de uma forma mais acessível para melhor o serviço do público. Obrigada. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 30 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: melhorias na acessibilidade das vias, contemplando a implantação de rampas de acesso em todas as calçadas, adequação dos semáforos com dispositivos sonoros, manutenção e nivelamento das calçadas para evitar obstáculos e buracos, criação de faixas elevadas em locais de maior fluxo de pedestres, considerando, conforme a Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146 de 2015, que a acessibilidade é um direito fundamental e a competência do poder público em garantir adequadas condições de mobilidade a todos os municípios, especialmente com deficiência e mobilidade reduzida. Solicitam-se tais medidas, as quais se destacam como essenciais à inclusão e à segurança.
Indicação número 31 de 2024, de autoria da vereadora mirim Daniela Scott. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: construção de uma pracinha ou parque no bairro Estaçãozinha para fins de lazer e de incentivo à prática de atividades ao ar livre aos moradores locais. Requerimento número 39 de 2024, de autoria da vereadora mirim Daniela Scott. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de acrescentar lixeiras de coleta seletiva em toda a extensão da Avenida Centenário. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 40 de 2024, de autoria da vereadora mirim Daniela Scott. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de realização de melhorias no estacionamento destinado aos pais e alunos localizado de frente à EMEB Frido Mineiro, tais como providências para resolver o problema de formação de poeira, barro e lama que ocorre nos dias de chuva, da sinalização horizontal das vagas com faixas, pinturas ou tachões, vez que em dias de festa a desorganização resulta no impedimento do tráfego. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá dia 25 de outubro, sexta-feira, no horário regimental. Boa tarde a todos.